Olá, sejam bem-vindos ao Perspectivas, o videocast do Invest News que tem como convidado especial o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Roberto é vice-chairman do Nubank, chefe global de políticas públicas e também o economista-chefe da instituição. E eu sou Raquel Ballarin, diretora do Invest News. Roberto, feliz 2026, um prazer ter você conosco de novo. Muito obrigado, Raquel. Feliz 2026 para você e para todos que nos assistem. O Perspectivas é um videocast mensal aqui do Invest News. Se você não quiser perder nenhum episódio e também as nossas notícias e análises, não esquece de seguir a gente no canal do YouTube e também de ativar as notificações. Roberto, aproveitando essa virada de ano, eu queria falar hoje no programa um pouco de cenário macro e perspectivas para 2026. E queria começar falando de um tema para o qual você vem chamando bastante atenção há algum tempo já, que é da dívida pública global. O Instituto de Finanças Internacionais, o IIF, soltou um relatório recente dizendo que a dívida está encostando no 100% do PIB mundial e com perspectiva, inclusive, de superar a marca de 105% do PIB, que foi o que a gente chegou ali na época da pandemia, com medidas de endividamento dos governos para atacar uma questão muito atípica, né? Eu queria entender um pouquinho, assim, qual é a dificuldade dos países, inclusive Estados Unidos, China, Japão, de atacar esse endividamento público, né? E você acha que tem algo que possa mudar essa trajetória? Olha, excelente pergunta. Obrigado pela pergunta e pela entrevista novamente. Acho que desde a última vez que a gente conversou sobre esse tema, eu vejo que tem um volume maior, né, de pessoas, acadêmicos, articulistas falando sobre o assunto, né? Eu acho que, principalmente nos Estados Unidos, o assunto ganhou bastante mais tração. Mas eu volto também de uma viagem recente que fiz à Europa e também senti que na Europa esse tema, principalmente na França, ganhou mais tração, né, uma tração maior. Eu acho que tem várias causas, né? Eu acho que primeiro, quando a gente pensa que nós, como, vamos dizer assim, globalmente falando, como sociedade global, gastamos 20% da pandemia, 20% do PIB na pandemia, e a gente chegou aí a 105, 106 do PIB, né? E se imaginava que ia se voltar rapidamente para 85% do PIB, a gente está em 100, quase 101, e aí, né, como você mencionou, indo de volta para as máximas. No final das contas, acho que tem um pedaço que é explicado pela dificuldade de cortar os gastos adicionais que foram feitos, e outra dificuldade que é explicado pelos gastos novos, né, que estão sendo feitos, que não estavam previstos ou que estavam previstos, mas de forma mais tímida. Então vamos começar com o primeiro. A gente tem uma dificuldade muito grande, né, de retirar os programas de assistencialismo que foram feitos durante a pandemia. A gente teve vários tipos de programa durante a pandemia, globalmente falando. Teve um pedaço que foi simplesmente transferência de renda para as pessoas. Teve alguns programas muito grandes para garantia de emprego. Teve muitos programas que transferiram dinheiro para pequenas e médias empresas para garantir emprego também. Teve muitos programas para garantir acesso a crédito barato. Quando a gente pega todo esse grupo, vamos dizer assim, de programas que foram feitos, a gente mais ou menos voltou uns 20, 25% deles. Então o resto se transformou em gasto meio que estrutural, né? Então, eu acho que a gente falhou, né, tanto no desenho das medidas, quanto em desenhar uma medida que teria já, né, uma data para terminar. Isso eu não estou falando de Brasil, globalmente é assim. É verdade também que a pandemia gerou mais desigualdade e que grande parte das medidas foram medidas também que enfrentavam nessa desigualdade. E é muito difícil voltar às medidas, porque é sempre um fator político muito duro de enfrentar você acabar com uma medida que foi feita durante a pandemia e a desigualdade que foi acelerada na pandemia não retornou ainda. Acho que esse é um ponto. Então, o primeiro ponto é que a gente não conseguiu deixar de gastar. Segundo ponto é que a gente tem gastos novos, né? Então, o mundo já vinha passando por um processo, mas esse processo se intensificou, que a gente tem um envelhecimento da população. Então, você tem gastos sociais que são crescentes por causa disso. O Brasil é um exemplo claro, mas vários outros países têm o mesmo problema. A gente tem um envelhecimento do mundo. O único lugar do mundo onde a gente ainda tem uma população mais jovem é exatamente o lugar mais pobre, né? Que é a grande parte da África, dos países mais pobres, que a gente chama de LIC, né? Low Income Countries, ou seja, os países que têm a renda mais baixa. Então, teve envelhecimento da população.
Tem um tema de transição energética que acabou sendo muito mais cara, muito mais complexa de fazer. Hoje a gente vê que alguns países estão voltando atrás dos objetivos da transição porque tem sido caro. A gente também teve uma geopolítica muito mais complexa, que fez com que os gastos de defesa aumentassem muito. A gente vê vários países do mundo hoje colocando mais orçamentos de defesa, né? Então você tem mais gasto de defesa. E como a gente reconstruiu as cadeias globais, né, de suprimentos, as cadeias globais de comércio, tem um custo muito grande de você readequar a produção, tanto no privado quanto no público, a produtividade e a eficiência, a essa nova. Então, de fato, você teve um lado que você teve dificuldade de parar de gastar, e aí teve gastos novos, né? O que isso significa, no final das contas, é baixa produtividade. Então, olhando a baixa produtividade para frente, é muito difícil imaginar que a gente vai sair, vamos dizer assim, né, desse conundro, se a gente não tiver uma forma de gerar um choque positivo que melhora a produtividade e que diminui gastos. Quando a gente olha hoje o mundo, o déficit primário, principalmente no mundo emergente, está em torno de 3,7%, 3,8%. Então, não só a gente não está pagando o que a gente pegou emprestado, como na margem a gente está pegando mais emprestado, né? Então, é muito difícil imaginar que isso vai ter, vamos dizer assim, um equilíbrio, uma volta ao equilíbrio, uma convergência muito rápida. E eu acho que isso é importante que aconteça, porque eu acho que hoje os governos estão numa situação confortável, né, de entender que o que foi feito foi importante, que precisa continuar, mas alguma hora a gente vai começar a ter um dreno de liquidez, né, por uma elevação de prêmio de risco, e aí eu acho que os países emergentes vão sofrer mais rápido e vão ter que endereçar esse problema da dívida mais rápido. É porque a gente sempre tem que pagar um pouco mais caro do que os outros, né? Exato. O ano de 2025 foi marcado pelas idas e vindas das tarifas de importação dos Estados Unidos, né? E existia uma expectativa de uma taxa de inflação muito alta, que isso fosse aumentar significativamente a taxa de inflação lá. E esse foi, inclusive, um dos motivos para o Banco Central americano ficar um pouco mais conservador. Ele só no fim de 2025 é que acabou cortando o juro. Passado um ano do governo Trump e com um cenário agora de os primeiros sinais de desaceleração, um pouco mais claro esse cenário de tarifas, o que a gente pode esperar para a economia americana em 2026? Olha, eu acho que primeiro o tema das tarifas foi um tema que o elemento incerteza acabou sendo o que mais prevaleceu, né? Não a tarifa em si, mas você não conseguir programar o seu processo produtivo, porque a tarifa mudava muito rapidamente. Grande parte das tarifas que eram mais elevadas voltaram em alguma magnitude. Mas é verdade, eu acho que as primeiras estimativas de que as tarifas iam gerar maior inflação nos Estados Unidos, elas não se mostraram verdadeiras. Então tem alguns preços que foram mais influenciados pelas tarifas, de fato. O café subiu muito também, em parte até pelo que foi feito em relação ao Brasil. Então tem sim alguns elementos que subiram. A inflação americana, em termos, vamos dizer assim, de como as pessoas sentem a inflação, ela é menos medida pelo índice do Banco Central e mais medida por uma coisa que a gente chama de preços salientes, né? Então as pessoas, elas não sabem a inflação no dia a dia. Elas têm alguns preços que na cabeça delas significa mais inflação. Nos Estados Unidos está muito ligado a alguns itens de alimento, como carne, gasolina na bomba. Então, quando a gente pega as pesquisas hoje, o que a gente olha em termos de sensibilidade, né, para a sociedade americana é o que a gente chama de affordability, ou seja, a capacidade do americano de comprar coisas. Isso está debilitado. Quando a gente olha o affordability, ele está ainda em níveis, né, que geram insatisfação. Então, hoje ainda tem, né, um volume de insatisfação grande. Eu acho que isso explica, em parte, também a reversão de algumas tarifas. Mas é verdade, quando a gente pega a inflação como um todo, não teve o efeito, né, que foi esperado. A gente também não acha que os Estados Unidos tem um espaço para reduzir muito os juros, né, vai reduzir um pouco os juros, mas acho que tem um tema da curva longa de juros que mostra, né, alguns sinais assim, de falta de, vamos dizer assim, de credibilidade. O fato do dólar ter se enfraquecido muito também é uma coisa que soma essa equação da incerteza sobre como vai ser a trajetória do dólar, qual é o efeito disso sobre a inflação. Teve uma matéria outro dia super interessante e eu conversei com uma pessoa que trabalha na empresa, que era o Walmart, que as pessoas estão comprando ouro nos Estados Unidos. Então, uma das coisas que vende muito no Walmart e acaba assim, no meio do dia acaba, não tem mais, né? Chega de manhã o carregamento, as pessoas vão, compram pequenos pedaços de ouro para guardar em casa. Quando a gente pensa nisso, em todo esse movimento de criptomoedas, as pessoas perdendo um pouco a credibilidade, vamos dizer assim, no padrão tradicional, né, do dólar,
Eu acho que isso mostra um pouco, né, já uma descrença, óbvio, é um movimento muito incipiente, ele é muito de longo prazo, mas mostra um pouco essa preocupação de como os governos, de uma forma geral, estão tratando mal as suas moedas. Então, eu acho que tem um tema que a gente ainda vai ter bastante incerteza. E aí tem vários outros temas, eu acho que nos Estados Unidos, em relação à sustentabilidade desse modelo de crescimento, que eu acho que vão ser testados. Uhum. Então, um ano que promete ser um pouco mais animado também Eu nos eu Estados diria que Unidos. ano 2026 vai ser um ano com maior volatilidade no Brasil, claramente, pelas eleições, mas eu acho que tem uma possibilidade maior de ter uma reprecificação de ativos, né, no mundo. A gente vai voltar depois a essa Tá questão de bom. volatilidade no Brasil. Mas eu queria seguir com a economia, global e falar um pouco de China, porque essa questão da guerra tarifária, também se esperava um impacto, uma desaceleração da atividade econômica na China. E o que a gente viu, a expectativa é de que feche 2025, aí os números não saíram ainda, mas que feche com 5% de crescimento, que é o mesmo patamar de 2024. Quer dizer, a gente esse cenário que você está desenhando para os Estados Unidos, a gente também pode esperar para a China, quer dizer, quais são os desafios que a China tem? A China tinha menos essa expectativa do que o mercado, porque a China construiu uma rede, vamos dizer assim, de diversificação grande em termos de exportação e tem muita triangulação. Tem muito produto chinês que chega nos Estados Unidos depois de passar pelo México. Tem muito produto que chega em lugares onde estão com restrição, mas eles passaram por processos muito pequenos em outros países. E a China construiu isso muito bem, tem um investimento grande no mercado consumidor bastante grande. O problema da China, na minha opinião, era mais eh, um problema de médio prazo, né? Que eu diria que tem três coisas grandes. Primeiro, o envelhecimento da população na China quando a gente olha, né, aqueles gráficos de envelhecimento, ele deu um saltozinho que é muito surpreendente, porque geralmente é uma coisa muito fácil de você prever, né? Envelhecimento da população. Quando a gente pega a diferença de um census para o outro na China, ele deu um salto para cima. Eles fizeram vários programas para estimular de novo, né, a fertilidade e as pessoas a terem mais filhos. Não está funcionando. É uma coisa que está muito na cultura do chinês hoje, de ter menos filhos. Pode ser que isso mude, mas é difícil de mudar no curto prazo. Um outro problema é que a China é uma economia muito centralizada, com uma gestão muito centralizada. Então foi destinado um volume muito grande de recursos a essa indústria que está ligada à eletrificação, bateria, carro elétrico e tal. Então sempre teve um questionamento de será que não tem né, uma overcapacity, ou seja, será que não foi exagerado? Será que vai ter mercado consumidor para todos esses carros elétricos? Será que esse investimento tem retorno? Isso até agora tem se mostrado que tem alguns países que já começa a ter algum efeito, mas em grande parte eles conseguiram diversificar, fazem ônibus elétricos. E tem o tema das baterias, que hoje, né, é um grande domínio, né, da China. E aí tem um terceiro tema, que é um tema imobiliário. Esse é um tema que já está há bastante tempo na China, que vai e volta. A gente teve até 2 meses atrás umas notícias ruins novamente. Está muito ligado a algumas províncias em específico. A gente imaginava que eles iam conseguir limpar, né, esse problema mais rapidamente, não foi o caso. Então existe uma percepção que a China desacelera um pouco também. Então, para o ano que vem, as pessoas estão esperando entre 4, 4,2, 4,3, os mais otimistas 4,5. Mas assim, ainda é um crescimento elevado. A China não teve, né, nenhuma, vamos dizer assim, disrupção, nenhuma coisa, nenhum movimento não contínuo, não linear. Mas eu acho que merece atenção. E tem o tema de Taiwan e de semicondutores, que é super relevante para entender como é que vai ser esse domínio. Hoje você tem uma nova Guerra Fria, que é uma Guerra Fria de inteligência artificial, uma Guerra Fria vamos dizer assim, vamos dizer, uma Guerra Fria de atingir o potencial máximo da inteligência artificial. Você falou, de reprecificação dos ativos, e aí eu queria trazer um pouquinho do tema macro para as bolsas, né. A gente viu mesmo com esse cenário sem qualquer movimento forte de corte de taxa de juro, os índices de bolsas subindo bastante em 2025. Você acha que os investidores estão, ignorando riscos importantes e o que que eles estão vendo, por que todo esse entusiasmo com as ações? Olha, primeiro, eu tenho uma percepção de que os Estados Unidos é um caso muito atípico, porque a gente escuta muito, lê muito esse negócio da decadência dos Estados Unidos e que os Estados Unidos vai deixar de ser uma potência. Quando a gente pensa em termos de mercado de capital, de capitais, a gente compara antes da pandemia com agora, né, os Estados Unidos aumentou 10% de participação entre antes da pandemia e agora.
10% de participação global em mercado de capitais. Então tem muito capital, né, ligado a essa parte de inovação. Grande parte do capital é levantado nos Estados Unidos. Curiosamente, até empresas europeias, quando querem levantar capital hoje em dia, vão para os Estados Unidos. É muito comum ter uma empresa europeia que tem uma filial no Silicon Valley para levantar capital. Então o mercado de capitais americano ficou muito forte. Tem uma percepção que tem um ganho de credibilidade muito grande associado a processos produtivos que vêm acompanhados de inteligência artificial, esses modelos de linguagem mais sofisticado. Então, assim, a gente está ainda, vamos dizer assim, nesse processo de aprendizado, mas no meio desse processo, né, tem um incentivo a ser o ganhador, vamos dizer assim, do modelo de AI, do modelo de agente mais, vamos dizer assim, mais sofisticado, mais poderoso. Existe uma percepção que esse é um mercado que a gente chama winner takes all, né? Então, ou seja, é um mercado onde o vencedor tende a dominar os outros. Então tem um investimento muito grande nisso. Eu acho que começou mais recentemente, diria nos últimos 2, 3 meses, a ter um questionamento se todo esse investimento, todo esse dinheiro que está sendo gasto em treinamento de modelos, tem vários modelos hoje, pelo menos 2 ou 3, sendo treinados a um custo de acima de 5 bilhões de dólares, né? Então são modelos caros. Então existe um questionamento de, primeiro, esses modelos que estão sendo treinados, os preços estão elevados, como é que eles vão se pagar? Você vai conseguir colocar propaganda dentro do processo, vão ter novos casos de uso, você vai expandir a sua base de cliente, e como o investimento é muito grande, muito alto, começou a ter algum questionamento em relação a isso. Então a gente viu até no passado recente, né, uma realocação, as pessoas saindo um pouco desse mundo que tem mais ligado à inteligência artificial, indo um pouco mais para o mundo real. Isso está um pouco ligado à percepção de queda de juros. Aí a gente tinha um mercado que precificava dezembro, uma queda de juros em dezembro. Existe um questionamento se a gente vai cair, né, se os Estados Unidos vai cair os juros em janeiro. Está uma precificação entre 25% e 35% de probabilidade. E aí o governo americano pressionando muito, né, o Banco Central para cair os juros. Eu acho que a gente tem uma grande possibilidade ao longo de 2026 de ter um ajuste de preços em renda variável, porque, na minha opinião, vamos dizer assim, o que está implícito em termos de crescimento, né, de resultados em alguns dos setores está bastante elevado, mas, de novo, tem essa percepção de que o dólar não está sendo bem tratado, o ouro não para de subir, o Bitcoin tem bastante gente que tem investimento, e tem uma percepção de que a Bolsa acaba sendo um refúgio, porque no final eu estou investindo no setor real, são empresas que vão ganhar dinheiro, tem setores da Bolsa que não são tão, né, vamos dizer assim, conectados com o ciclo econômico de curto prazo, então acho que tem um pouco de todas essas explicações, mas quando eu olho a trajetória de dívida, e aí adiciono a trajetória de dívida, a precificação que eu vejo hoje em alguns mercados, a falta de produtividade ou baixa produtividade em grandes lugares do mundo, em grande parte do mundo hoje, com exceção dos Estados Unidos em alguns setores, eu acho que a gente pode ter uma correção sim, mais provável que tenha em 2026. Vamos entrar em Brasil agora? Você mencionou ali um pouquinho. Em 2025, a gente teve uma economia do país resiliente, uma inflação que demorou a arrefecer, começou a arrefecer mais no fim do ano, e inclusive esses dois fatores contribuíram para que o BC mantivesse a taxa Selic ali em 15% ao ano. 2026, ano de eleição, a gente entra no ano com um mercado de trabalho bastante aquecido, com crédito em expansão. O que você imagina, qual é o seu prognóstico para a atividade brasileira? Olha, a gente tem uma desaceleração pequena na ponta da atividade, né, nesse momento. Se a gente pensar que 2025 cresceu aí em torno de 2%, as expectativas agora para 2026 estão em torno disso, mas com um grande volume de incerteza, porque é um ano de eleição e tem uma grande incerteza de quais são os gastos que vão ser concretizados, ou seja, qual é o tamanho do estímulo que o governo consegue fazer no ano de eleição, e a gente tem um histórico em relação a isso com alguma volatilidade. Acho que tem uma parte grande que vai estar sujeito ao externo também, o que acontece no setor externo, né, acho que vai estar muito sujeito. Agora, o principal fator vai ser a volatilidade das eleições. Eu acho que tem ainda não está ainda vamos dizer, os agentes, né, do mundo financeiro, os agentes da economia real, ainda estão olhando, né, as coisas do curto prazo. A gente vai começar, ao longo de 2026, a ter uma atenção muito mais voltada a isso. Tem uma percepção de que o país precisa, independente do governo que ganhe, de fazer um ajuste nas contas.
Existe um grupo de pessoas que acha que esse ajuste pode ser feito de forma bastante gradual, e existe um grupo de pessoas que acha que para você, de fato, atingir um ajuste que, de fato, faça a economia crescer de forma sustentável, precisa de ser um choque. Então, acho que assim, o mercado vai começar a fazer mais, à medida que um ano vai avançando, as contas do que precisa ser feito, vai começar a ver, né, quais são os candidatos que existem, quais são as plataformas econômicas. Acho que quando a gente pensa hoje em eleição, vamos dizer assim, as duas forças hoje que movem, né, o eleitorado, eu acho que a economia não está hoje tão evidente. Você tem uma parte muito ligada à segurança, que a gente está vendo o que está acontecendo, e a gente tem uma parte também nessa que eu acho que a gente chama de sentido de prosperidade, né? Agora, em ano de eleição, e não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, você historicamente não se faz ajuste fiscal. Então, você colocou ali no começo que a expectativa é de que você não tenha movimentos muito fortes de queda de taxa de juro e também não se espera ali um ajuste fiscal em 2026. Então, a atividade econômica ela tende a ficar mais arrefecida mesmo, mas ela vai dar uma esfriada. Não, acho que a gente pode pensar em alguma coisa, diria com centro de 2%, e aí pode ser um pouco menos se a economia desarrumar muito pela volatilidade da eleição, e pode ser um pouco mais se o mercado entender que nós vamos ter um futuro, vamos dizer assim, com maior disciplina fiscal, né, com um programa com mais credibilidade. E aí vai depender de como cada candidato se apresenta, qual é o programa que ele se apresenta. Eu acho que o Brasil é uma história fiscal que é importante, né, tem um tema fiscal relevante. De novo, não é só o Brasil. Se a gente pensar que a média do mundo emergente está fazendo um primário negativo de 3,8, nosso primário é até melhor do que isso, é bem melhor do que isso, né? Você pode até justificar, tem algumas coisas que estão fora do primário e tal, mas assim, hoje a gente não vê um mundo muito engajado no ajuste fiscal, isso é fato, principalmente o mundo emergente. Em algum momento eu acho que vai chegar, né, uma conta, via ajuste, e aí sempre os frágeis sofrem primeiro, né? Então o Brasil hoje, que é visto, né, tem vamos dizer, essa imagem, tem uma credibilidade fiscal mais abalada, e de novo, não é nem pelo primário, a dívida cresce muito rápido, é uma dívida já bastante alta. A dívida emergente cresceu muito também, mas a do Brasil é mais alta. Como a gente tem um juros mais alto e tem um problema de credibilidade maior, ela o prêmio de risco acaba sendo maior, né? Então, acho que vai passar por isso. De novo, o debate vai ser: nós temos que fazer um ajuste fiscal. Como vamos fazer? Vai ser mais lento, vai ser um tratamento mais de choque. Eu acho que a gente vai ter um ambiente em 2026 que esse debate vai vir à tona e vai fazer parte dos programas dos diversos candidatos. Volatilidade assim, é esperada ali nos mercados de câmbio e juros, assim, das ações e tudo. E a velocidade pode ser ampliada ou não, dependendo do externo, né? Quando você tem um vento muito a favor, né, pode ser que o mercado, né, consiga conviver, talvez, com uma conversa pior do fiscal. Mas se lá fora, vamos dizer assim, se o ambiente externo não estiver tão propício como teve, né, nesse último ano, aí eu acho que a gente pode ter, né, um movimento maior de volatilidade, sim. E como é que o Nubank se prepara para esse cenário de mais volatilidade? Olha, o Nubank tem uma carteira muito interessante, porque é um banco que não foca muito em produtos de crédito de longo prazo, então a carteira de crédito é mais ou menos de curto prazo. O Nubank tem um modelo de crédito muito bom, que foi testado em várias crises, né? Tem um modelo onde você tem uma parte de olhar para frente, né, muito importante em relação a cenários de estresse. Então, eu que venho, né, também de instituição bancária e participei de debates sobre modelagem de crédito, o Nubank tem uma forma de olhar isso muito diferente, que tem atravessado várias crises com grande sucesso, mas eu diria que o Nubank está bem preparado para enfrentar isso. É um banco que passou por isso já algumas vezes, que tem um modelo de crédito muito testado, um modelo de crédito que faz upgrades, né, vamos dizer assim, de eficiência com uma frequência muito maior do que as outras instituições financeiras, porque é um modelo que foi criado para isso. Então não vejo um grande problema, não. E não dá para a gente deixar de falar de Nubank, já que a gente trouxe esse tema, né? A instituição fechou 2025 com 127 milhões de clientes entre Brasil, México e Colômbia, e anunciou aí que entrou com um pedido de licença bancária nos Estados Unidos. O que mais hein por aí? Você consegue contar um pouco para a gente aí? Olha, acho que agora é importante focar nas novas iniciativas e no que está dando certo. O México, né, o resultado tem virado, né, tem acelerado bastante. O México tem acelerado também, vamos dizer assim, a captura de clientes, o número de clientes tem aumentado bastante. O Brasil, com 109, 110 milhões de clientes, vai passar já
a ser quase o segundo maior banco em número de clientes. Colômbia também tem mostrado uma melhora grande. E a gente fez uma grande aposta nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mercado muito relevante, bancário muito relevante, né? O valor de mercado bancário nos Estados Unidos, pensando na proporcionalidade do que a gente faz, ele é mais ou menos 12 vezes maior do que o do Brasil. Então, isso significa que ter 1% de market share com a mesma margem nos Estados Unidos significa ter 12% no Brasil. Lembrando que o mercado brasileiro é muito maior que o México e muito, muito maior do que o da Colômbia. Então, obviamente, que estar nos Estados Unidos com um modelo vencedor é muito importante. A gente acha que o modelo do Nubank é replicável e a gente está tomando todos os cuidados para fazer uma expansão, vamos dizer assim, cuidadosa nos Estados Unidos, olhando qual é o público-alvo, onde a gente quer crescer. Um dos fundadores, a Cris, uma das fundadoras do banco, foi, né, morar nos Estados Unidos para olhar isso mais de perto. Então eu vejo isso com bastante, vamos dizer assim, com bastante entusiasmo. Acho que vai mostrar resultados bons nos Estados Unidos e a gente está entrando nos Estados Unidos com um plano muito de longo prazo, com muita humildade, de ser relevante no mercado americano também. Tá bom. Roberto, acabamos aqui, acabou nosso tempo. Super obrigada mais uma vez e que a gente tenha um 2026 supimpa, bom. Obrigada de Muito novo. obrigado, Raquel. Muito obrigado a todos que nos assistem. Você siga acompanhando o Invest News no nosso canal no YouTube. Não esquece de ativar as notificações e um ótimo 2026. Até mais.